avanço do reino. E teve um momento muito precioso nesse congresso, onde um dos nossos membros da nossa equipe ali, de um dos países do Oriente Médio, que está passando por uma grande perseguição, por uma grande luta, usou da palavra. E quando ele começou a contar as coisas que estavam acontecendo lá, falou da grandeza de Deus, em como ele tem, apesar da perseguição e das lutas, revelado a sua glória naquele lugar. E ele contou a experiência de um casal convertido, e que alguns pastores que estavam lá ouviram essa experiência quando foram visitar a sua igreja e a sua comunidade. E até alguns que estavam lá disseram: olha, conta para todo mundo aquilo que a gente viu lá. E foi muito interessante, porque era um casal, não é? A moça muçulmana casou-se com um homem que era da área de ciências, um professor numa universidade, e que era uma pessoa secularizada. Ele não cria em religião nenhuma, tá? E aí começa todo um processo de evangelização, de transmissão da palavra, primeiro para essa mulher. Essa mulher começa a pensar nas coisas de Jesus, a respeito de Jesus, e um dia ela está numa grande confusão na sua alma, e ela começa a orar e diz: Senhor, Jesus, se o Senhor é verdade, se o Senhor, essa coisa que eu estou ouvindo, que é tão contrária a tudo que eu aprendi dentro do meu contexto familiar, se tudo isso é verdade, me dá um sinal. E aí foi dormir. Quando ela acordou, não é? No seu braço tinha uma mancha, não é? Vermelha, na forma de uma cruz. E ela disse: Deus me deu um sinal, é verdade isso. E ela então foi procurar o seu marido e compartilhou com ele o que estava acontecendo. E o marido olhou para ela com aquele olhar bem secular e disse: você está com alergia. Que marca de Jesus que não está vermelho, tem forma de cruz, mas não quer dizer nada, é só alergia. Então foram no médico, o médico olhou e tal, passa remédio, etc, etc, tudo bem. No outro dia ela falou: Senhor, será que foi alergia mesmo? Então eu não estou entendendo nada, eu quero que o Senhor me dê um sinal, confirma. E no outro dia ela acordou de manhã cheia de cruzes no rosto todo, na testa, em tudo quanto era lugar. Está vendo, não é alergia, olha aqui. Ele disse: não pode ser, tem alguma coisa errada, tem uma explicação lógica para isso. Então, desapareceram, ele fotografou tudo aquilo, ela também. Aí ela orou diferente: Senhor, dá um sinal para o meu marido, que não adianta, em mim ele não acredita. Dá um sinal para o meu marido. Eles foram dormir. No dia seguinte, na barriga do marido tem umas manchas vermelhas que não são cruzes, mas está escrito Jesus. Você pode imaginar? Tão tremendo que o homem fotografou. Elas desapareceram. Mas ele tem as fotos. E disse: olha, não tem alergia que escreve letras na ordem certinha. Em árabe. Mais difícil ainda. Gente, que coisa tremenda. É interessante que as marcas, que são símbolos, elas só têm sentido na nossa vida se elas tiverem um correlato dentro do nosso coração. Na vida daquele casal, essas marcas, que foram uma experiência milagrosa de Deus na vida deles, que gerou a conversão dos dois, essas marcas se transformaram num símbolo de arrependimento, de entrega, de fé, de colocar a vida na mão do Todo-Poderoso.